Eu acho que meu tempo já vai acabar, né? Eu abro o tempo para questionamentos, né? Se alguém quiser fazer um questionamento. Quando Cristo se faz carne, ou melhor, quando Deus se faz carne na pessoa de Jesus Cristo, o que acontece? Ele assume a nossa condição humana de pecador, né? Ele assume as nossas falhas, ele assume, inclusive, a nossa culpa. Ele morreu forensemente, judicialmente, como o pior pecador, certo? Mas ele era justo, moralmente justo. Então, ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu o erro da humanidade. Então, quando o cristão é participante em Cristo, no sofrimento de Cristo, na justiça de Cristo, e ele também é justificado, o que acontece? Ele também tem participação completamente em Cristo, inclusive na culpa pela humanidade. Então, a causa que era de Cristo pela humanidade passa a ser da igreja como o corpo de Cristo. Ela sofre também a culpa de Cristo, ela sofre também essa compaixão e esse dever de anunciar esse amor à humanidade, esse perdão, essa reconciliação. É um papel da igreja. Por isso que ela tem parte na culpa também. Que no tópico 2.3, que fala da causa da humanidade do chamado de Jesus Cristo. Não sei se está certo, eu consegui entender bem aqui que a causa seria a cruz, né? Você definiu para a gente. Eu consegui entender bem essa definição da unidade do chamado de Jesus Cristo. Quando eu disse em relação à unidade, foi basicamente em referência à participação e à comunhão do Cristo crucificado, né, com a igreja, do Cristo rejeitado, né, do Cristo, do Deus que se faz carne, né, em prol da humanidade, que vai pela causa do oprimido, do fraco, né? Então, essa unidade, no sentido de ser um com Cristo, né, de ser o corpo de Cristo, é em referência à participação e à comunhão. Daí eu discorri nesse tópico aqui, né? Unidade no sentido de comunhão, né, de participação. Outra pergunta? Foi respondido? Sim? Foi. Outra pergunta, gente? Você explicou da vertical e horizontal. Se nós nos envolvermos muito no horizontal, em relação ao mundo, se a gente se envolver demais no mundo, a gente não corre o risco de, digamos, passar para o lado deles. Mas eu acho que a gente tem que passar para o lado deles. Né? Mas a gente não pode se contaminar, né, com o pecado. A gente vê Jesus sentando com os publicanos, com os pecadores, né? Pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos fanáticos, né? Então, o Jesus que eu vejo na Bíblia é um Jesus que dizia que o reino de Deus estava mais próximo das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores, né, do que para aqueles religiosos fanáticos, aqueles fariseus, né, que se achavam justificados e se fechavam. Então, eu acho que nós devemos se abrir mais para o mundo, mas não ter parte no pecado do mundo. A gente tem que expor esse amor de Cristo dentro do mundo, né? Então, eu acho que não tem perigo de se contaminar, né, se a gente estiver fundamentado na graça de Deus, né, e no discipulado, no chamado de Cristo. Tem mais alguma pergunta? Foi respondido? Sim? Mais alguma pergunta? Do ponto de vista, quando agora próximo, se eu venho na igreja e gosto de alguma pessoa, eu vou receber uma bênção? Como que é? Como é que você vê isso? Entendi a parte da bênção. Não, assim, porque eu gosto de uma pessoa, que está dentro da igreja. Eu estou indo, você acha que eu estou perdendo meu tempo? Eu vou ser
abençoado por Deus, Deus abençoa. Não gostando de uma pessoa? Tipo assim, tem uma separação, você fica amor ao próximo, né? Aí tem uma divisão entre como vai ter amor se você não gosta de uma pessoa que tem igreja. Então, como João mesmo diz, né? Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos ao nosso próximo, nós somos mentirosos, né? Então, não tem como a gente estar de mal de um irmão, irado com um irmão, né? Com raiva, querendo prejudicar um irmão e ainda assim querer o amor de Deus. Se nessa relação visível, nessa relação corporal, né? Essa relação de pessoa para pessoa, eu não consigo estabelecer uma relação cristã, né? Quanto mais com Deus. Então, fica totalmente comprometida a espiritualidade cristã. Então, eu acho que compromete. Uma questão tem que ser mais na parte individual ou na parte de instituição, igreja? A igreja, biblicamente falando, não tem esse caráter de instituição. A instituição foi uma necessidade para a organização da igreja, né? Então, a questão individual, né? Não existe cristianismo individual. É sempre comunitário. A comunidade que se faz a igreja, né? É uma comunidade de comunhão, né? De participação, né? Mas se você quiser explorar um pouco melhor a pergunta, né? Por exemplo, na prática, assim, todos os meses aqui nós fazemos a campanha do quilo, trazemos donativo para a igreja e tal. Mas se no caso eu vejo um vizinho, um irmão, um parente, um amigo, também pode ser contemplado na questão do meu próximo, assim, ou por exemplo, o meu vizinho eu necessariamente trazer aqui na igreja, né, para ser contemplado como meu próximo. Não, você pode com certeza ajudar o seu próximo, mesmo não mediante a instituição, né? Por exemplo, assim, como que eu vou evangelizar um mendigo, falando assim, Jesus salva e tudo mais, né? Você vai ter uma vida eterna se você crê em Jesus, se eu não sou capaz nem de dar uma banana para ele. Eu prefiro dar uma banana do que pegar um evangelho relevante. Então, com certeza, tem que ajudar os vizinhos, né? Aí você mostra o teu caráter cristão, você está mostrando a relevância de ser cristão. Com certeza. Obrigado.